Olá, pessoal, todos são bem-vindos ao nosso curso História da Igreja. Hoje a aula Os Principais Apologistas, a aula 4ª. Então vamos ver aqui o que nós já vimos aí. Aula 1, a fundação da igreja, está gravada aí no canal. Aula 2, os pais apostólicos. Aula 3, as primeiras heresias. E a aula 4, os principais apologistas, né? Então é a 4ª aula hoje, os principais apologistas. Nós vemos que por volta do ano 150 depois de Cristo, uma mudança significativa ocorreu nos escritos dos líderes da igreja. É fácil notar assim um estilo mais apologético. O que é apologético? Uma defesa da fé e combatendo os erros teológicos da igreja. Essa mudança, então, marca o início do segundo grupo de pais, conhecido por apologistas. Vamos ver aqui, então, alguns deles. Primeiro, Justino Mártir. Justino, né, é o nome dele, mas ficou conhecido mártir pela questão da sua morte. Foi um dos primeiros teólogos e apologistas do cristianismo primitivo. Ele viveu ali por volta do ano 100, nasceu por volta do ano 100 depois de Cristo. Ele foi bem instruído, ele conheceu as filosofias da época, até chegando em Platão, Aristóteles, e também ele chegou à filosofia do matemático Pitágoras. Mas essa busca pelo conhecimento terminou que um dia ele conheceu um cristão que o incentivou a ler a Bíblia, as Escrituras. Ele ficou profundamente impressionado com as profecias do Antigo Testamento e seu cumprimento no Novo Testamento. 33 anos, o Justino abraçou a fé cristã e ele continuou a buscar a verdade, mas agora não mais na filosofia, mas assim nas escrituras. Ele fundou uma escola cristã em Roma e por meio desse ministério reuniu muitos discípulos e fez até combates contra aquele famoso Marcião, que era um grande herege, já falei dele. Justino condenou a heresia de Marcião, né, e defendeu o Antigo Testamento como palavra de Deus, Antigo e Novo. Demonstrou a continuidade dos dois testamentos. Sua defesa da palavra de Deus foi crucial para a convicção que se desenvolvia em relação à autoridade das Escrituras Sagradas. E o maior legado de Justino foram seus escritos. Escreveu 2 apologias, e também um livro, Diálogo com Trifão. As 2 apologias foram dirigidas ao governo romano e ofereciam uma brilhante defesa do cristianismo como uma superior religião a qualquer outra. Durante uma viagem a Roma, por volta do ano 165, ele e outros cristãos foram presos. E depois de um julgamento falso, foram decapitados, vindo então o nome dele, Justino Mártir. Tá bom? O segundo nosso apologista, Irineu. Irineu é mais conhecido pelo seu trabalho também de refutar as heresias e buscar uma ortodoxia cristã, né, uma doutrina correta. O período que o cristianismo estava se desenvolvendo, enfrentando muitos desafios doutrinários. Irineu foi um dos mais antigos e destacados oponentes do gnosticismo, né? Também já falei aqui sobre o gnosticismo, que era uma grande corrente na época. Ele nasceu na Ásia Menor, por volta de 135 depois de Cristo, foi influenciado por Policarpo, e as suas obras sobreviveram. A primeira obra detalhava a fé cristã, chamava os leitores a defender a doutrina bíblica, e a segunda tinha um combate aos gnósticos. Com base em seus escritos, podemos concluir muito sobre a sua teologia, ainda em desenvolvimento no segundo século. Irineu considerava Jesus Cristo como centro da teologia. Cristo era a base da Bíblia e da teologia. O que a humanidade perdeu em Adão, obteve em Cristo. Porém, as suas crenças continham sementes de erro que mais tarde floresceram no catolicismo medieval. Ao lidar, por exemplo, com os gnósticos, né, que você sabe que o gnóstico entendia que o corpo era mau e o espírito era bom. Ele combateu, né, e ressaltou a presença física de Cristo no pão e no cálice. De forma primitiva, depois veio a doutrina da transubstanciação, como se o próprio Cristo, então, estivesse presente ali no pão e no cálice, coisa que nós não defendemos. Ao contrastar Adão e Cristo, ele deu também um lugar especial a Maria, mãe de Jesus, também uma outra semente, né, de uma heresia que surgiu na Idade Média.
Ele ensinou que a obediência da Maria, né, também contribuiu para que a humanidade fosse redimida. Esses ensinamentos, então, foram depois desenvolvidos pela veneração a Maria, né, que caracteriza o catolicismo romano. E ele também foi martirizado por volta do ano 202 depois de Cristo. Orígenes, nosso terceiro personagem de hoje, dedicado à inspiração e à autoridade das escrituras. Orígenes escreveu a primeira teologia sistemática da história. Que linda, hein? Sabe o que é teologia sistemática? As doutrinas da Bíblia resumidas em tema. Isso é teologia sistemática. Por exemplo, pecado. Então, todos os temas ali relacionados a pecado. Volta de Cristo. Temas específicos com todos os versículos que a Bíblia fala agrupados naquele tema. Ele também escreveu comentários sobre os livros da Bíblia. Ele nasceu e viveu parte da sua vida em Alexandria, Egito, né, um dos centros na época intelectuais e teológicos. Depois ele tornou-se chefe da escola de Alexandria e manteve 28 anos nessa escola. Sofreu tortura, perseguições e morreu em 254. Por insistir em que a igreja combatesse as heresias, Orígenes dedicou a colocar à disposição ferramentas para o estudo bíblico. Olha que interessante. E mais importante foi a sua obra chamada Expla, que é uma edição do Antigo Testamento com textos em hebraicos, né? Essa obra é monumental, né? Levou 28 anos para ser completada, e a Expla capacitou cristãos a estudar o Antigo Testamento, porque o hebraico não era fácil, né, de ser lido pelos gregos ou pelos romanos, enfim, no Novo Testamento ali, né? Ele também verificou a exatidão da Septuaginta, que é a maior tradução grega do Antigo Testamento. O zelo de Orígenes para servir ao Senhor também resultou numa profunda devoção ao ascetismo. O que é ascetismo? Né? A ideia de se desligar do mundo, os monastérios, que impactou também os séculos seguintes. Tá? E, por último, Cipriano nasceu 210 a 258, né, no norte da África. Ele escreveu sobre a unidade da igreja, expôs concepções que fizeram dele um dos principais criadores da teoria do primado de Pedro, do papado, né? Aquela ideia que Pedro, sobre essa pedra, construir a minha igreja, né? E aí a ideia de que há uma linha de sucessão apostólica, né? Isso é muito trabalhado na Igreja Católica também. Isso aí é a questão do episcopado monarco, né? Como se Jesus passasse a Pedro, Pedro passasse ao próximo, assim fosse uma sequência. Quando examinamos o desenvolvimento posterior da igreja, bem podemos imaginar a influência, né, que esse pensamento dele trouxe para a eclesiologia da igreja, especialmente a católica, com o surgimento do papado e da teoria papal, né, que nós protestantes combatemos. Achamos que não existe, né, uma linha sucessória, mas todos são chamados para serem discípulos de Jesus, né? Aqui eu encerro. A próxima aula vai ser a aula 5, tá? Igreja Antiga e Teologia. Nós vamos ver ali que por volta do ano 300, né, mudanças teológicas estavam acontecendo, discussões sobre a Trindade, a natureza de Jesus, a doutrina da salvação, fizeram que a igreja sistematizasse suas crenças. Gigantes como Agostinho vão aparecer, tá? Então, na próxima aula vamos falar sobre Agostinho, que foi um grande teólogo. Então, é um período importante para você entender também a história da igreja, tá bom? Gratidão pela sua companhia, se inscreva no canal aí, Teologia Básica, meu Instagram, @Pastor Daniel Dutra, siga lá no Instagram, e temos outras coisas no canal, temos o Panorama da Bíblia, que são 66 aulas disponíveis para você conhecer mais a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Temos aí o curso, básico de teologia, onde nesse curso é uma ideia, né, inicial sobre vários temas que nós estamos falando aqui agora, ceia, batismo. O curso de aconselhamento também está gravado aí, são 8 aulas para você fazer um aconselhamento cristão. E o curso de História da Igreja, que é o nosso curso agora, foco de trabalho. Estamos desenvolvendo ele, tá bom? Meu novo livro é Orar, Namorar, Noivar e Casar, no modelo impresso 40, e-book 20. Se tiver interesse, pode falar comigo lá pelo Instagram e podemos aí combinar para você adquiri-lo.
tá bom? Obrigado pela sua companhia, agradeço a todos pela participação, fiquem todos com Deus.